Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 298 do seu podcast favorito de velocidade. Sim, estou aqui na aprazível Belo Horizonte, sentindo este calorzinho de Minas Gerais, mas não podia deixar de vir aqui hoje, depois do GP da Arábia Saudita, fazer esse programa aqui para vocês com os meus companheiros que já estão aqui. Primeiramente, o grande Adalto. Ele que está muito chateado porque o Stroll ia fazer a pole, segundo ele, ia fazer a pole, e errou no trecho final, né, Adalto? Saca aquela parábola da vaca que tira 60 litros de leite e depois chuta o balde? Foi isso. E depois na corrida, quando ele ia passar todo mundo para ganhar, ele quebra. Então, é praticamente um azarado, né? É Lady Murphy, né, meu? Em 2021, o Verstappen bateu também, ele ia fazer a pole e bateu, né, no último setor, né, e o Stroll não bateu, ele apenas errou. Com isso, podemos concluir, então, que o Stroll é melhor que o Verstappen, porque ele não bateu, ele só errou. Mas qual é a dúvida? Não é possível. Qual é a dúvida? Sem dúvida alguma. Bom, hoje nós vamos fazer um programa falando aqui sobre baliza, né, Adalto? As regras do colchete, né? Isso. Vamos voltar para a autoescola. Falando em autoescola, vamos chamar também o Fábio Campos, que já está aqui também. Não entendi a associação. Prepara, né? Ninguém vai entender, só os fortes entenderão. Mas o Fábio Campos está aqui, muito empolgado também com a vitória da Red Bull, mais uma dobradinha da Red Bull, né, Fábio Campos? Um campeonato que caminha para mais uma previsibilidade ou não? Poderemos ter uma disputa? Se for no máximo uma disputa entre dois, que eu não acredito, mas a gente está tendo que se conformar com migalhas, não é, Bruno? Se a gente for comparar com 2021, e 2021 é sempre um ano que tem que servir como base, mesmo sabendo que ele não vai acontecer sempre, mas a diferença é muito gritante, a diferença é brutal, né? É uma outra categoria, né? A gente está vendo uma equipe que bota ali um segundo fácil nas outras e supostamente até com um DRS mais poderoso. O pessoal da Sky Sports na Inglaterra ficou bem fixado nesse ponto durante o final de semana. Parece que até o DRS deles é mais poderoso do que os outros. Então tá tudo com a Red Bull. Agora, o que acontece dentro da Red Bull é uma migalha, Bruno, pra gente tentar pegar e tentar esfarelar, porque tem coisa acontecendo lá dentro. A gente tem se acostumado nos últimos anos com anos de migalhas, né? Então não será mais esse ano, né, que vai tirar a gente aí desse objetivo. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. Eu não sei bem qual deve ser o primeiro assunto do programa, porque teve a vitória da Red Bull, vitória do Pérez e tal, mas tem também a questão do Fernando Alonso, né, que está sendo muito debatido e tal, as punições. A primeira punição, aí depois retira a punição, aí teve a punição que valeu, a punição que não valeu, enfim, aquela confusão. Posso pegar um gancho do que o Fábio falou? Então vamos começar com a Red Bull. Estamos aqui para isso. Pegar um gancho que o Fábio falou muito bem aí, que está acontecendo alguma coisa lá internamente na Red Bull, e eles estão fazendo questão de mostrar isso externamente. No rádio, né? Então posso perguntar? Os rádios da Red Bull foram absurdos, né? Eu quero perguntar então, porque tem um certo momento lá que o engenheiro, né, ele fala lá um tempo pro Pérez, né? E aí o Pérez começa a questionar o tempo, né? E passa a impressão de que ele está dizendo, bom, você está dizendo para eu deixar o Verstappen passar? É mais ou menos isso que ele pergunta, só que não nessas palavras. Adalto, os pilotos estão ficando paranoicos com esse negócio de... Não, nesse caso não, porque o engenheiro do Pérez falou para ele 1,34 mais 6, uma coisa assim, 1,32,6. Isso. Aí ele perguntou, mas e o Verstappen? Na verdade, o engenheiro pede 1,33,0, ele pergunta para o engenheiro quanto que o Verstappen está virando e o engenheiro fala 1,32,6. 32,6. Mas o engenheiro não falou para ele 1,33,0. Ele falou assim, ele fez um código. 1,32,4. O plus 4, mais 6. Então, ele falou, bom, isso é 1,33. Quanto tá o Verstappen? O Verstappen tá 1,32 alguma coisa. Ele falou, então você tá de brincadeira?
Né? Então você está de brincadeira. Eles queria que o Pérez fosse mais devagar para o Verstappen chegar. Né? Aí, depois o Pérez perguntou, nós vamos poder, é para levar o carro para casa, nós vamos poder brigar aqui? O Pérez imaginou que o Verstappen ia chegar, que não ia, e eu vou provar isso aqui, que não ia. Não, vocês estão livres para correr. Né? Vocês podem disputar. E, pelo menos, nisso ele foi honesto. Mas aí o Verstappen, que ficou na dele, dando um migué lá, que estava com um problema na transmissão. Problema na transmissão em carro de corrida, o carro não dá uma volta. Você sabe muito bem disso, Bruno. A carro de rua, se dá um problema na transmissão, para em 3 quadras. O carro de corrida, então, nem se fala. Ó, né? Que o Senna ficou sem marchas e ganhou, hein, a corrida. Só com a sexta. Mas aí câmbio. Transmissão é outra coisa. Entendi. Né? Na transmissão foi o problema que aconteceu, por exemplo, com o Verstappen no treino, que ele teve que parar na hora. Porque a transmissão impede que a força que transmite a força do motor para o câmbio, né? O câmbio faz parte da transmissão, né? Mas não é exatamente o câmbio. Quando é o câmbio, os caras falam, o câmbio quebrou. Aí não muda a marcha, ou não muda para cima, ou não muda para baixo. No caso da Red Bull, tinha algum problema na transmissão. Então, quando você tem problema na transmissão, o carro para, não tem jeito, né? Então, não tinha problema nenhum na transmissão, o carro continuou andando, e o Vespa ainda fez a melhor volta na última. Foi. Que eu acho que até aí, eu não vi problema nisso. Porque o engenheiro, uma vez que ele fala para o Pérez, vocês estão livres para brigar, né? Então, o Pérez devia ter ficado esperto, ele estava com a melhor volta. Né? Ele estava com a melhor volta há um tempão já. Ele devia ficar esperto. Bom, o Verstappen não vai conseguir chegar, porque não estava conseguindo chegar mesmo, mas ele pode tentar fazer a melhor volta. Ele devia ficar esperto. E o Verstappen, mais esperto ainda, fez isso na última volta. Até aí eu não vi problema nenhum. Não, mas alguém viu fazer isso. Aí eu estou perguntando de leigo mesmo. Alguém viu algum problema nisso? Porque fazer a melhor volta... Viram? Estão xingando aí o Vespa em vários lugares. Sacana e não sei o quê. Isso não, pode falar outras coisas, mas isso não. Pô, como é que é sacana? Ele foi lá e fez a melhor volta. O engenheiro falou pro Pérez que estavam livres para brigar, então tá tudo certo. As pessoas desistiram de ver competição, né? É impressionante. Né? Não quero competição, não quero. Quero um pré-combinado e pronto. É que, Bruno, se o engenheiro tivesse falado pro Pérez, não vão brigar, traga os carros para casa, aí o Vespa não poderia fazer a melhor volta. Porque daí, não é mais para disputar, acabou a corrida, acabou assim. A não ser que ele dissesse assim, não, mas se ele quiser levar para casa, ele leva. Eu não. Eu não vou levar para casa, não. Mas o Pérez não tem essa moral, né? Vamos cá entre nós. Não, o Verstappen falar. O Vespa poderia falar. O Vespa poderia falar. Mas o Vespa, né? Eu tenho aqui, eu tô com uma imagem do F1 TV, antes de começar o programa, eu estava buscando essa imagem, enquanto a gente estava batendo aquele papinho, que um dia os confrades vão pelo menos ouvir esses papinhos. Eu parei aqui, eu não lembro exatamente que volta que o Vespa chegou em segundo lugar, mas na volta 26 de 50, ele já estava em segundo lugar. Né? Ele já estava em segundo lugar. Nessa volta, o Pérez fez a melhor volta e o Vespa cravou ele, fez a melhor volta também. Ele estava 5,48 atrás do Pérez. Na volta 26, numa corrida de 50. Ele chegou atrás do Pérez 5 segundos. Quer dizer, ele não conseguiu tirar nada. 0. Em meia corrida. Então, o Pérez, por isso que eu falei no meu vídeo de domingo, que o Pérez ganhou com mérito. Entendeu? E que o Vespa não estava mais rápido que o Pérez. E não estava mesmo. Porque em 25 voltas ele não tirou nada do Pérez. Então, é isso aí. Queria pegar o gancho do Fábio para falar isso. Ô, Fábio Campos, isso aí que o Adalto falou seriam as migalhas que a gente pode se contentar, essa discussão na Red Bull, quem é o primeiro, quem é o segundo, ou temos mais algumas migalhinhas aí que você mencionou? Não, Bruno, essa é a grande
discussão do... Já reparem que o Fábio Campos está usando um microfone elegante. Aqui melhorando sempre. Sempre. O pessoal cobra, vocês têm que investir em melhores, não sei o quê. Eu e o Bruno ficamos mendigo agora, né? Agora aqui nós estamos, ó. O meu está até descascando aqui. Não, vocês estão ótimos aí. A gente vai evoluindo, aos poucos a gente vai acrescentando coisa aqui, mexemos na câmera também, espero que a imagem esteja um pouco melhor. Isso. Ou para frente sempre, como diria o outro. Mas a discussão é essa, Bruno. A discussão é o que aconteceu na Red Bull, dentro da Red Bull. Acho que a gente teve uma guerra fria nesse Grande Prêmio, que muito depois da corrida a gente foi desvendando ainda mais. Acho que os rádios mostram claramente, né? Primeiro assim, a questão do Verstappen não é que ele falou que ele tinha um problema aqui e ali. Ele falou que ele estava ouvindo o mesmo barulho do qualifying. O mesmo barulho que estava dando lá atrás, ele estava ouvindo. Ele falou do barulho. E tem uma questão da confiabilidade da Red Bull que eu acho que é também para a gente colocar, né? Existe uma frase do Pérez depois da corrida, na entrevista coletiva, em que ele diz, olha, se a gente não segurasse no Bahrein, a gente poderia não ter chegado lá também, não ter completado a corrida lá. E eu me lembro do rádio do Verstappen no Bahrein, né? Quando ele relata lá o problema do downshift, ele fala claramente, olha, eu tô reduzindo as marchas aqui, tá complicado. Mas aí, né, a equipe poupou e não teve nenhum problema. Mas juntando esses fatos e somando com o qualifying, né, com o que aconteceu no qualifying, a gente pode estar vendo, sim, uma equipe que não está 100% segura na questão da confiabilidade. Vale lembrar, né? Sempre bom lembrar. O Adrian Newey, ele tem no currículo dele carros rapidíssimos, mas frágeis. O Adrian Newey, muitos anos, ele foi caracterizado por isso. O cara constrói carros rapidíssimos, mas muitas vezes são carros frágeis. Ou carros que, no mínimo, demoram um tempo para se, digamos assim, para se estabelecerem. Então existe isso, e acho que a questão do Pérez, aí o Pérez falou também que estava ouvindo barulho, eu até fiquei pensando nisso que o Adalto falou, será que o Verstappen não é porque a equipe não achou nada, né? Eu acho que é até válido desconfiar, né? Miguel. O cara fala aquilo ali por algum motivo, mas a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai... Aprenderam com o Hamilton, né, que fez isso com maestria nos anos de dominância dele. Não, o Hamilton era pneus, né? O Hamilton era... Pneu. Eu tava porcaria, e passava 2 voltas, pimba, melhor volta. E eu acho que a questão do Pérez, o que está muito claro para mim os dois pilotos não vão aceitar qualquer ordem por rádio. Isso já é legal. Esse princípio já é legal. O rádio mais emblemático é o Verstappen perguntando, e a volta mais rápida? E o engenheiro, né, que é sempre... Eles são os donos da situação, né? É impressionante, né? Tem um rádio do Hamilton no Bahrein, e do Lewis Hamilton, não é do Sargent. Se fosse do Sargent era diferente. Mas o Lewis Hamilton tem um rádio no Bahrein que ele vira para o engenheiro e fala assim, eu posso acelerar? Eu posso forçar aqui? Ou eu tenho que ficar poupando? Então, assim, eu já falei isso 200 vezes, eu acho que já passou da hora de se discutir o excessivo papel dos rádios, dos engenheiros, desse refinamento do carro necessário. Tem que se discutir isso. Porque os caras eles controlam a corrida demais. Você podia deixar o piloto ter certos controles. Tudo bem, o engenheiro ajudar quando tem um problema, comunicar, é outra coisa. Agora, o engenheiro ditar tudo o que acontece na corrida para mim, pode me chamar do que for, é para mim um exagero. Então o Verstappen pergunta para o engenheiro, e a volta mais rápida? E o engenheiro, né, alto da sua fleuma, né? Da sua fleuma, boa, fleuma é boa. Do alto da sua fleuma, ele diz, não estamos pensando nisso. E o Max Verstappen pergunta, mas eu tô. Ele responde, mas eu tô. Isso. Eu tô pensando nisso. E ele vai lá e pega a melhor volta. E no ponto que dá a ele a liderança do campeonato mundial. Porque a melhor volta valia a liderança do campeonato. Valia a liderança. Valia a liderança. Não que, vamos lá, primeiro para deixar uma coisa claríssima, porque eu tô sendo meio que criticado no Twitter, porque eu simplesmente coloquei o seguinte, como é que vai ser a reação da família Verstappen? Coloquei aquela foto da cara do Jos Verstappen, vocês devem ter reparado, a cara do Jos Verstappen com o Pérez pulando, abraçando a equipe do lado dele, e o Jos Verstappen com aquela cara de paisagem, para não usar uma expressão mais feia. Isso. E eu peguei essa imagem, na verdade eu vi alguém que publicou, e eu republiquei essa imagem, perguntando, como é que vai ser a reação dos Verstappens, da família Verstappen, legal, a família Verstappen, é bonito, né? Se o Pérez for bem na Austrália, se o Pérez andar melhor na Austrália, chegar melhor, mas eu fui quase que massacrado. Se não quebrasse, o Pérez não ganhava. Você tá sonhando. Você caiu em Mônaco, na tentação de Mônaco, que muitos caíram no ano passado. Como se dizer isso fosse dizer que o Pérez vai brigar, vai encarar o Verstappen para título mundial, que é uma coisa que eu não ponho um centavo. Eu acho que ninguém põe um centavo de que vai haver briga pelo título.
Então, agora, mas tem uma coisa nisso aí que você falou que faz sentido, que é o seguinte. Às vezes, eu não tenho a menor dúvida que o Pérez não chega nem perto do Verstappen, assim, em termos de qualidade. Mas, às vezes, o cara pode enfileirar 2 vitórias. Exatamente. Aí, às vezes, não é que ele vai andar melhor, mas o outro Isso. vai... E aí pode gerar uma briga não pela qualidade de um, mas pela deficiência do outro. Isso Sim. Pode acontecer. De novo, eu acho que vai acontecer? Não. Eu caí na tentação de Mônaco. Caí sim. Você caiu? Exatamente, ano passado, achei que o Pérez ia desafiar e tal, e quebrei a cara. Esse ano eu não vou cair, acho que não vai desafiar, mas pode acontecer, pelo menos um primeiro semestre meio embolado ali. É aquela coisa. Umas 10, 12 pistas de rua de Fórmula 1, eu diria que o Pérez ia desafiar o Verstappen, mas não eu acho que nem se tivesse o campeonato mundial de Jeddah, o Pérez ganharia. 23 corridas em Jeddah. Mas... Não, 15 corridas em Jeddah e o resto em Baku. Vamos falar direito o nome da cidade, Jeddah. É Jeddah. É porque em inglês é Jeddah, então eu tô com Jeddah na cabeça. Mas você vai traduzindo aí. Aí, Bruno Aleixo, retomando aqui o raciocínio, eu também não. Se me perguntassem, no meio de 2016, no começo de 2016, o Rosberg vai ser campeão do mundo, eu diria que não vai de jeito nenhum, porque o Hamilton já tinha traçado 2, é muito mais piloto, embora o buraco do Pérez para o Verstappen seja maior, na minha visão, do que o do Rosberg para o Hamilton. Mas o esporte, às vezes, nos surpreendem. Só que as pessoas, eu tive essa sensação no Twitter, por as pessoas já terem assim 95%, 99%, e eu também tenho, de convicção de que o Verstappen vai se dar melhor. Aliás, a reação dos Verstappen é tão exagerada, porque o Verstappen só precisa coçar a orelha e falar assim, cara, se o meu carro não quebra, a história era outra. Eu tenho 20 e tantas corridas para pegar esse cara, eu posso colocar esse cara no bolso. Esse cara, chamado Pérez, só chegou na frente do Verstappen quando os dois completam corridas, 4 vezes, contando a Arábia Saudita, em mais de 2 anos de parceria. Isso é um número que é avassalador, é um número definidor. Mas isso não exclui o que isso que o Adalto tocou. O Pérez foi brilhante nessa corrida. Foi muito bom nessa corrida. Ele domou o Verstappen, porque da volta 25 à volta 50, exatamente metade da prova, era ele contra o Verstappen. Então as pessoas só ficam nessa, mas largou de 15º, se não ganhava. É claro que a quebra influenciou. O Verstappen vinha avassalador no treino 1, treino 2, treino 3, Q1. É claro que a quebra mudou a definição, mas eles tiveram 25 voltas de confronto direto. E nós, como analistas, temos a obrigação de não relevar isso, só porque as pessoas já têm o destino do campeonato selado. Nós temos que analisar o que está acontecendo. E o que aconteceu foi que o Pérez foi muito bem. Agora, para responder a sua pergunta, Bruno, rapidinho, o negócio dos pilotos desconfiados ou da tempestade em copo d'água, para mim me parece muito claro. O Brasil 2022 está lá, a Arábia Saudita 2022 está lá, a nuvenzinha, e o Pérez, na hora do 1:32.6, ele fala, como é que você me manda virar menos do que o Verstappen? Porque o Pérez sabe muito bem que se o Verstappen desobedece à equipe, não vai acontecer absolutamente nada. Para a equipe tá sendo até verdadeiro e fala assim, não, vocês dois vão ficar aí numa boa, tá tranquilo. E o Pérez desobedecer, o Verstappen desobedecer, não vai acontecer absolutamente nada com o Verstappen. O Pérez, ele tá quase como numa guerra contra a equipe. Muito entre aspas, tá? Muito entre aspas, para as pessoas não acharem que nós estamos fazendo aqui crise na Red Bull, Hamilton irado com a Mercedes, igual tem gente falando. Não é isso. Mas ele sabe que ele tem que enfrentar na Red Bull. E eu devolvo para vocês com a seguinte situação. Coloquem-se no lugar do Pérez. Cara, é a chance que eu tenho, talvez a única da minha vida. Não tem nenhuma outra equipe perto. Sou eu contra esse cara. Esse cara é melhor do que eu? É claro que o Pérez sabe disso, mas eu tenho que tentar, porque outros piores já ganharam. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é lógico. Se o piloto não pensar assim, vai embora. Vai embora. Adalto, é a chance da vida do cara. Né? Quem garante que ele vai ter isso de novo? Tem um fator que vocês não mencionaram aí, que é importante, que é o fator Ricardo, né? O Ricardo tá lá, né? Se o Pérez ficar ali só na subserviência, porque acaba ficando lento, o Ricardo tá ali, ó, né? Não, tu tem que ir. Se o próprio piloto não acreditar nele, quem vai acreditar? Ele tem que ir para cima. Mesmo que ele saiba, no fundo, ele deve saber, vai estar mais rápido que eu. Mas eu vou tentar todas, entendeu? Sim. Porque ele pode ter problema, ele pode quebrar, alguém pode bater nele. Pode acontecer um monte de coisa. Automobilismo não é a ciência exata. Pode acontecer um monte de coisa, entendeu?
E na próxima corrida, o Verstappen bate na largada com alguém. Na outra corrida, quebra o Verstappen. O Pérez ganha as duas. Ele abre 50 pontos do Verstappen. Isso. E o Verstappen já começa, peraí, tudo bem, eu vou buscar aí numa hora, mas, né? E se ele começar a chegar em segundo... Mas a impaciência do Verstappen é uma coisa tão... Eu acho que nem é impaciência de cara ultra competitivo, não. As caras dos dois, vamos lá, os caras são líderes do campeonato, não tem nenhuma equipe nem nos calcanhares, não vai incomodar. A Ferrari é um fracasso, a Mercedes é um fracasso, a Aston Martin comprovou que é a segunda equipe, né, me mostrou que é a segunda, eu não esperava a Aston Martin como naquela velocidade, e foi... E os caras estão lá com um ano só para eles. Precisa dessa cara fechada do Jos Verstappen. O Max Verstappen na entrevista com uma postura assim, de segurar o pescoço, como se ele tivesse... Né, aí fala, não, nós não podemos fazer isso. É mais do que um... E tem uma informação do Nico Rosberg, que eu não sei se ela é verdade, mas o Nico Rosberg é uma fonte confiável, dizendo que o Verstappen não foi na reunião do sábado da equipe apelando porque o carro quebrou. Se isso é verdade, aí já passou do primeiro pilotismo. Aí já virou um mimo que eu não concordo. O Nico Rosberg disse isso. Enfim, que o Verstappen não teria ido na reunião no sábado apelando porque o carro quebrou. Não dá. Aí também é demais, né? O Martin engraçado é que muita gente fala que o Hamilton é cheio de estrelismo, crise e tal. Aí, ó. O Martin Brundle começou a chamar hoje a Red Bull de equipe Verstappen. Quem que falou? Martin Brundle. Martin Brundle, da Sky. Começou a falar hoje, esqueceu o que é Red Bull, virou time Verstappen. Eu fui nessa linha no ano passado com o Brasil e a Arábia Saudita, Brasil e a Abu Dhabi, que pra mim deixaram claro, né? É o cara que fala, não me incomodem mais com ordem de deixar Pérez passar, e os caras não incomodam em Abu Dhabi, nem com a estratégia diferente do Pérez. E olha, o pior é que não precisa, porque se no outro carro tivesse o Hamilton, ou tivesse, sei lá, o Hamilton, para não ficar dando outro... Aí o Verstappen tinha que se preocupar com qualquer coisa, qualquer pelinho, né? Como era a Senna e Prost, por exemplo, que brigavam por qualquer pelinho, porque sabia que o outro, se você deixar um pelinho, o outro vai lá e arranca. Sim. Mas não é assim. Adalto, se ele quebrar na Austrália e no Azerbaijão, o Pérez colocar 50 pontos, ele tem tudo para buscar. Mas tem tudo. Porque tem essa estatística das 4 únicas vezes nos dois na Red Bull em mais de 2 anos que o Pérez chegou na frente. E o Pérez é um cara muito bom nesses circuitos que tem muro. Eu não vou falar circuitos de rua, porque Singapura não tem nada a ver com a Arábia Saudita. Mas tem um muro no canto, alguma coisa, o Pérez se dá bem. Mas nas outras pistas, não. Mas é muito não. Né? E no frigir dos ovos, né, gente? O Verstappen é muito mais talentoso que o Pérez. Só que as pessoas parecem que não querem ouvir isso. Pelo campeonato já estar sacramentado, você não pode elogiar o Pérez. Como se você estivesse caindo num conto de fadas. O Pérez foi muito bem. Muito bem. Ele administrou o Verstappen. E isso é raro. Isso é muito raro de ver. 25 voltas ele não deixou o Verstappen tirar diferença nenhuma. Exato. Adalto, assim, eu desafio alguém a ser verdadeiro o suficiente de não dizer na volta 25, pensou assim, o Verstappen vai passar e vai ganhar. Você viu que eu falei no Twitter? Eu falei assim, gente, em qual volta vocês acham que o Verstappen vai assumir a liderança? Teve vários. Na 25, teve um que falou na 2. Eu falei, não, acho que talvez não, mas quem sabe, né? Mas é essa a aposta, né? Assim, o Verstappen larga de último, você já quer saber em qual volta ele vai assumir a liderança. E nessa corrida o Pérez falou, não, por cima de mim não. Só que assim, nas outras 21 não vai acontecer, entendeu? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês dois. Me lembro até do Adalto falar sobre isso alguns programas atrás. O Pérez parece estar bem melhor nesse carro. Tá. Isso é um fato. Mas à vontade. Vamos lá. Bahrein. Ele casou com o carro, hein? Bahrein. Ele casou. A diferença do Verstappen pro Pérez na classificação foi 1/10 de segundo. Na corrida não foi esse chocolate todo. Antes do engenheiro chegar lá e falar que ele levanta o pé, o Pérez teve que se livrar do Leclerc. Ele chega ali a 11 segundos do Verstappen, não é nenhum chocolate. E eu tô dizendo, antes de tirarem o pé, depois administraram, aí a diferença não existe. Nesse final de semana, ok, o Verstappen vinha nos treinos avassalador. É claro que a quebra mudou, mas o Pérez está mais à vontade. Porque esse carro a gente tem que analisar isso. Aí vai aparecer alguém dizendo, vocês estão acreditando, vocês estão falando que ele vai ganhar. Não estamos falando, estamos analisando o que a gente tem pela frente para analisar, o que a gente tem até agora. Só tem uma coisa que eu espero que esse ano não aconteça, que aconteceu ano passado. O Pérez também começou bem o ano passado,
Eu não lembro a partir de quando a Red Bull começou a colocar a atualização para deixar o carro mais traseiro. E aí o Pérez começou a ficar. Ele começou a reclamar, inclusive, disso. O carro mudou, o carro está muito traseiro demais. Entendeu? Eu não consigo guiar um carro assim. Entendeu? E ninguém falava aí, ó, o problema é seu. Porque o Verstappen estava ganhando tudo. Entendeu? Então, ele ganhou 14 corridas, né, ano passado? 15. 15 corridas de 21? 22. 22. Quer dizer, né, é avassalador. Então, o Verstappen está ganhando tudo, a equipe fala, vai reclamar pro bispo, entendeu? Mas, Adalto, eu acho que a equipe olhou pro Pérez. Nós não falamos sobre isso aqui na pré-temporada. A equipe olhou pro Pérez esse ano e parece que deu a ele um carro também, assim, não é que o ignorou, sim, não. O Pérez, é bom lembrar, Adalto, para você continuar, o Pérez foi quem andou no último dia da Red Bull na pré-temporada, que é o dia da performance da pré-temporada. Tava só o Pérez lá. Será que isso não quer dizer nada? Quando você lembrou isso, foi quando eu falei o seguinte, a Red Bull conseguiu fazer um carro que aceita o acerto do Vespa e o do Pérez. É isso mesmo. O que é muito difícil, porque eles acertam o carro muito diferente, né? E é muito difícil ter um carro que aceita sair de frente ou de traseira. Entendeu? Um gosta do carro um pouquinho mais dianteiro, outro gosta do carro um pouquinho mais traseiro, e o carro está aceitando isso sem perder performance. Isso é raríssimo de ver. Eu não lembro de ver isso na Fórmula 1. Eu não lembro de ver isso na Fórmula 1. O carro anda sob trilhos, né? Impressionante a câmera on-board, chega a ser irritante, né? O carro anda sob trilhos. O carro é muito preso, né? Impressionante. Muito preso. Um segundo, né? Um segundo por volta. Eles estão um segundo por volta mais rápido que o Alonso, que é o segundo. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa para os outros. Né? A coisa já seria feia num ano normal, numa situação de Fórmula 1 normal. Agora com limite de orçamento, e eu realmente acho muito difícil que alguém consiga pegar. Muito difícil. A gente comentou aqui depois da pré-temporada, né, que ficava a esperança, né, que quem sabe e tal, mas já acabou, né? Eu não tenho mais esperança. Para mim, vai ser uma longa temporada que a gente vai ter que ficar aqui esperando para ver qual corrida o Verstappen vai ser campeão. E tentando encontrar nas corridas alguns fatores que possam chamar a atenção. Um deles é o Fernando Alonso, né? Que é aí o segundo adversário aí, né? Assim, é o líder do resto, por enquanto, né? E ele tá que nem o pinto no lixo, né, Bruno? Ele tá Me explica como é que o Alonso foi punido. Vamos explicar a punição do Alonso primeiro. Todo mundo quer saber por que ele foi punido primeiro, depois por que ele foi punido de novo, aí por que despuniram, o que aconteceu? Explica tudo aí. Eu sei que você tem uma imagem aí, né? Que nós vamos colocar a gente tem uma imagem aqui que nós vamos pedir, até se você puder anotar, Bruno, pedir pro... Vamos falar aqui pro nosso editor Fanfarrão. Aí em 2017, aqui no GP da China, o Vettel lá tá totalmente fora do cochete, mas muito fora. Tá com o carro quase... Peraí, um parênteses aí. Houve uma mudança do ano passado para esse, comunicado aos pilotos. Só deixando claro, mas continua aí. Eles não fizeram nada mesmo, mas eu acho que deviam ter feito. Eu acho que o Vettel devia ter sido punido, porque ele estava completamente fora do cochete. Mas não foi punido. Dessa vez, o Alonso... Eu não fui contra a punição do Alonso. Eu fui a favor, porque tem apesar de eu achar que é uma punição muito, muito forte, porque ele não está ganhando vantagem nenhuma, estando fora do cochete para o lado esquerdo, mas não para frente, porque ele não estava para frente, ele estava na linha, quer dizer, o bico do carro, ele não estava ganhando vantagem na pista, porque o bico do carro dele estava além do cochete, não. É porque ele estava estava com as rodas, em cima do cochete. Então, eu achei um pouco de preciosismo, mas na regra está escrito que não pode, então não pode, então é os 5 segundos mesmo. Então, tudo bem, é os 5 segundos mesmo. Aí eu acho que não tem muita polêmica, apesar de eu achar que lá naquela época, em 2017, o Vettel, mesmo sem essa regra, devia ser punido, porque ele estava totalmente fora de posição. Aí, quando o Alonso para no box para cumprir a punição, na hora eu não percebi nada de errado,
Mas aí depois, logo em seguida, começou a mostrar replay. E aí mostrou o replay de trás e deu para ver perfeitamente o mecânico encaixando o macaco no carro. Não é que ele pôs o macaco, não é que ele encostou o macaco, não, ele encaixou o macaco no carro. Ou seja, ele ganhou tempo ali, entendeu? E aí o Alonso foi punido de novo porque não cumpriu a punição da forma correta, que é... Porque a punição é o seguinte, o cara para no box e eles não podem mexer no carro durante 5 segundos. Isso. Por quê? Né? Porque não pode trabalhar no carro, né? Não pode trabalhar, não pode fazer nada, nem encostar. Seria que foi o que gerou aí a punição do macaco. O cara fazendo isso, ele ganha tempo. E se a FIA permite isso, então por que os caras, por exemplo, das rodas, não pode já colocar a pistola no pneu? Já pode colocar a pistola, as 4 pistolas, o macaco da frente, deixar tudo pronto, para quando acabar os 5 segundos, meio trabalho já foi feito. Todo mundo já encaixou, está tudo encaixadinho, eles vão fazer o pit stop mais rápido da história. Vai ser 1,5 segundos esse pit stop. Entendeu? Então, quando a FIA volta atrás, porque a Aston Martin entra lá com um protesto dizendo que já aconteceu antes e não foi punido, bom, então não foi punido erradamente. Vai errar de novo. Então a FIA tem compromisso com o erro. Errou de novo. Não podia ter... devia ter respondido o seguinte para a Aston Martin: quando não punir, erraram. Agora nós vamos fazer certo. Não pode encaixar um macaco no carro. Você já começou a trabalhar no carro durante a punição, entendeu? Então não pode, e liberaram, e foi essa palhaçada. E lá era meia-noite e cacetada, 00:30, 1h da manhã, sei lá. Uma confusão, né? Eu já tinha gravado o vídeo, todo mundo já tinha feito uma coisa ridícula, entendeu? E ainda errada, além de ridículo, errado, porque eles trabalharam no carro durante a punição. E aí, Fábio? Bom, assim, vamos lá, eu vou pegar outro ângulo aí da discussão, porque eu acho que o problema é o seguinte: o problema é de regulamento. Né? O regulamento deveria estar escrito que ninguém pode encostar no carro. É muito simples de se resolver. É só colocar na regra: o carro não pode ser tocado durante a parada. A questão é que não tem a regra. Então a Aston Martin foi lá na FIA e virou e falou assim: ok, nós não podemos encostar o macaco traseiro, mas o macaco dianteiro encosta. Todo mundo encosta. Então na hora que você não tem isso na regra, meu amigo, você não tem base para punir. Então você tem que ter isso na regra. Aí você vai ver o comunicado que a FIA solta, explicando quando reverteu a punição de volta, devolveu o pódio para o Alonso. Parece que você está vendo um comunicado, apesar de muito bem escrito, muito bem jurídico, muito bem, né, um texto muito bem redigido, muito técnico, mas parece, na essência, um comunicado de um campeonato de kart do prédio da esquina, né, que a galera vai se reunir para dar uma volta no shopping. Aqueles karts de shopping. Porque o comunicado é cheio de... Não, porque há um acordo entre as equipes, e esse acordo... usa mesmo a palavra agreement. Cara, a Fórmula 1 não pode ser gerida por acordos, cara. Fórmula 1 tem que ser regra. Aquilo que nós já conversamos aqui, né, Bruno? A frase sua que eu sempre lembro. É o esporte que cresce demais, a regra tem que crescer junto. E a regra não cresceu junto, porque não tá na regra. Então, a Fórmula 1 não pode mais. Esse negócio de ficar combinando as coisas gerou todo o problema de Abu Dhabi 2021. Todo o problema de Abu Dhabi. É o problema que segura o Andretti, de atrapalha o Andretti de entrar. É o problema dessa votação, que tem que ter 28 em 30 para se mudar certas coisas. Tudo bem, a FIA conta como 10, a Liberty como 10, mas você tem que ter ali 8 equipes. É o poder excessivo dado às equipes, herança da era Eccleston, né? O que aconteceu na Arábia Saudita tem o dedo do senhor Ben Eccleston, não tenham dúvida disso. Que as equipes que palpitam demais. O David Croft da Sky contou que no aeroporto encontrou alguém de alguma equipe, ele não quis revelar, que ele falou assim: pô, gente, é só vocês sentarem nessa tal reunião de quinta-feira e simplificarem a questão do pit stop. E que o cara da equipe, né, um chefão, segundo ele, diz assim: não é bem assim, cara, porque aí agora a gente tem que pensar no nosso e não sei o quê, porque o nosso sistema do Jack, o Jack é o macaco em inglês, né? O nosso sistema aí você vai cair sempre no mesmo problema. Então eu coloquei no meu Twitter: a FIA tem que parar, sentar, revisar todas as regras, todos os itens do regulamento esportivo, passar um por um, porque precisa parar. A essência para mim da discussão precisa parar com esse negócio de reagir a um problema.
Acontece a pontuação que ninguém sabe quando o Verstappen foi campeão. Não, então agora nós vamos corrigir. Porque na chuva a corrida estende. Não, porque agora nós vamos corrigir. Porque o trator. Não, agora nós vamos corrigir. É reativo demais. Isso é Fórmula 1, gente. Não é campeonatinho da esquina. Isso é o principal campeonato de automobilismo do planeta. Você tem que ter as coisas na regra. Você tem que ter as coisas escritas. A regra tem que estar lá. Não pode tocar no carro. Acaba o problema. Não, porque leia um comunicado da FIA, quem não viu. Não, porque o acordo entre as equipes, uma vez já foi cumprido, outras vezes não. E aí não seria certo. Parece um campeonato de várzea. Para começar, eu nem sabia disso. Para começar, eu achei que isso fosse regra esportiva, não dá uma olhada entre equipes. Se você quiser, eu te mando no comunicado. Não, se você está falando, eu não acredito. Não, mas eu quero que você leia. Não, eu quero que você leia. Eu quero que você leia, porque você pensa assim, isso parece que não é a Fórmula 1. Então, é muito abstrato. E, gente, equipe de Fórmula 1, Bruno sabe disso, Adalto sabe disso. Equipe de Fórmula 1, meu amigo, ela pode chegar ao acordo que quiser. Na hora que ferrar o lado dela, ela vai botar na frente o papel e falar assim, me prova que você pode me punir. Você não pode me punir, amigão. Você não tá na regra aqui. Não tá na regra, você não pode me punir. E aí a FIA quase pede desculpa, julgamos que não seria correto. Gente, isso é Fórmula 1. Tem que parar de ser reativo, tem que ser proativo. Tem que sentar um momento, nem que a FIA fala assim, vamos fazer isso depois de 2023, que já é um absurdo. Mas tem que passar regra por regra, esclarecer o que está ambíguo, sentar com as equipes. Ok, leva as equipes para participar, não dá a elas o poder de decidir, mas leva elas para opinar, sugerir, isso aqui dá, isso aqui não dá. Porque não dá, Bruno. Fórmula 1 é muito grande pra gente ficar toda hora vendo a FIA correr atrás do prejuízo. E lá vai de novo. Acontece o problema e agora os caras vão corrigir. A fase de resolver isso é o seguinte: o cara pode pagar os 5 segundos, ou 10 segundos que seja, depois, quer dizer, o cara para, troca o pneu. A partir do momento que baixou o carro no chão, começa os 5 segundos pro cara sair. Aí não teria esse problema, entendeu? Não teria esse problema. Eu acho que é só colocar na regra. Não pode tocar no carro. Para mim é muito simples. Pode ser qualquer coisa, desde que esteja escrito. Eu acho que é isso, né? Assim, tipo, só pode se tiver todos plantando bananeira. Se tiver escrito, tudo bem, entendeu? Não tem problema. Mas fica... Olha, aqui você foi atrás, mas eu tinha certeza que isso era regra esportiva, mano. Não, existe na regra lá o negócio de não pode trabalhar no carro. Não, existe uma coisa na regra que você fala assim, cara, os caras estão brincando, né? Existe um pedaço da regra que diz, quem não cumprir punição correta é desqualificado. Deve ser eliminado. Isso nem se cogitou. Então, assim, tá muito errado. Tem muita coisa errada que tem que ser repassada. É isso aí. Agora, na pista, o Alonso continua sendo uma grande atração, né? Liderou a corrida, foi bem na prova de novo, né, Adalto? A Aston Martin é a segunda equipe, né? É a segunda equipe. Quando o engenheiro falou para ele, faltando 3 voltas, que ele precisava pôr mais de 5 segundos no Russell, e ele estava 4:08, uma coisa assim, né? Ele foi lá e pôs, entendeu? Então, tá bem na mão, né, o carro. Adalto, a última volta do Alonso é só 3 décimos a menos do que a última volta do Verstappen, que foi a volta mais rápida da corrida. Só isso. Então, só para ter uma dimensão do como ele voa ali. Então, tá muito bem a Aston Martin, muito bem mesmo. E o Alonso é um cara que a gente sabe que tira tudo do carro, então realmente ele é uma ameaça. Eu acho que talvez seja a única ameaça. Diferente de vocês, eu não acho que o campeonato está decidido, apesar de toda a vantagem da Red Bull, mas eu acho que o Alonso é uma ameaça. Não só por ele, não só por o carro, principalmente pelo carro dele, que está muito bom e pode melhorar. Eu acho que se continuar assim, ele não é uma ameaça. Mas o carro dele pode melhorar mais do que a Red Bull. Lembrando sempre que a Aston Martin tem o dobro de tempo de túnel de vento e de CFD do que a Red Bull. O dobro. Então, e tem o braço direito lá, que era do Adrian Newey, e tem o melhor aerodinamicista que tinha na Mercedes, que eles tiraram da Mercedes. Então é um carro que tem condição de melhorar mais, né? Então eu acho que eu acho que o Alonso pode ser... O Alonso é o ídolo, é evidente. Quando eu não falo ídolo, vocês podem já... né? É um lapso, né? É um lapso de memória. É um lapso, Pequeno lapso. É uma ameaça para a Red Bull a longo prazo. Né? A médio e longo prazo, eles podem ser uma ameaça para a Red Bull. Agora, não vou falar do resto, vou esperar o âncora perguntar, mas a gente tem coisa para falar das outras equipes também. Com certeza. Ô, Fábio, você quer falar do Alonso na pista?
Antes da gente passar para as outras equipes? Sim, eu acho que a gente já está começando a ver uma Aston Martin do Alonso e a Aston Martin lá do outro piloto, né? Porque o outro piloto tomou o overcut das duas Ferraris antes de quebrar, foi muito bem, fez uma ultrapassagem magnífica na primeira curva, na primeira volta, na curva 13. Por fora. Só não foi mais, eu acho que foi mais bonita do que a ultrapassagem do Alonso no Hamilton, no Bahrein. Só não foi mais bonita do que para mim a ultrapassagem do ano, porque piloto que reverte DRS, e essa prova foi uma chuva de DRS, que bom que pelo menos a FIA está olhando para isso, tem essa luz no fim do túnel, do Magnussen em cima do Tsunoda. O Tsunoda abre a asa, passa dele, e o Magnussen, mesmo com o carro 100% atrás, vai lá e ganha na freada. Lindíssima, é uma ultrapassagem que deveria valer um ponto. Valeu, porque foi pela 10ª colocação, mas se fosse pela 16ª, deveria valer. Então o Stroll fez a ultrapassagem belíssima, mas aquela dúvida de onde está a Aston Martin, eu vejo a Aston Martin muito mais perto de Ferrari e Mercedes, embora melhor até agora, do que perto da Red Bull, do que enxergando chegar na Red Bull. Acho que a briga vai ser essa e vai ser muito interessante. Ferrari tem que reagir, não é possível. Mercedes vai mudar o carro, vai mudar devagar, mas vai mudar o carro. Então eu visualizo uma briga muito legal para essa última vaga no pódio. Vamos colocar assim. Eu também acho. E eu para mim, não. Mas eu sei que eu sou minoria absoluta. Para mim, isso é muito bom. Para mim, isso é bastante para eu continuar super empolgado com a Fórmula 1. É lógico que eu gosto de disputa pelo título. Adalto, a gente não conta, a gente vai assistir mesmo. A gente vai assistir de qualquer jeito. Mas eu gosto dessas disputas, entendeu? Essa do Magnussen com o Tsunoda, que durou umas 15 voltas. Eu achei o Magnussen voou bem demais essa corrida. Outra disputa espetacular foi Piastri, Norris e Sargent, que lá para as últimas colocações, que também durou umas 15 voltas. Até a McLaren virar para o Norris e falar assim, não dificulte a vida do Piastri. Mas isso, porque ali o Piastri deve ter falado, deixa eu tentar passar o Sargent, se eu não conseguir, eu devolvo a posição. Mas o Adalto, 15ª, 16ª posição, vão plantar batata. O Bruno falou em plantar batata no regulamento, vão plantar batata todos os dias. Né? Eu só estou dizendo da disputa sim. Foi bonito. Não o rádio. A disputa em si foi bacana. E o Piastri passou os dois e foi embora. Piastri fez a corrida inteira com pneu branco e chegou no final com o pneu vivo. Isso, porque ele trocou na primeira volta, né? Sim. Aliás, que fase ótima da McLaren, né? O Piastri bate, perde a asa voa no Norris. E quebra o carro do Norris. É sensacional. Eu anotei aqui para falar da McLaren, mas era isso. Vocês já falaram. Tá dito, né? Tá dito. O Sargent, cada vez que ele vai para a pista, eu gosto mais dele. Tá um cara bem consistente, bem legal. Se afobou no qualifying, né? Se desesperou no qualifying. O treino foi esquisito, né? Porque ele estava fazendo boas voltas. Mas eu achei que a volta dele foi deletada. Não precisava, né? Não, eu não entendi. Na curva 27, como que ele saiu da pista na curva 27? Eu vou te explicar. O pessoal da Sky foi atrás. Não era na curva 27, é um erro da FIA dizer curva 27. Foi decidido que quem passasse a roda na linha dos boxes, na linha onde já tem uma pintura, na frente da entrada. Quem passasse com a roda ali era entendido que estava cortando o caminho, e foi ali que ele perdeu a volta. Tá. Aí sim. Aí sim, que eu não vi. Não, mas ele mesmo fala no rádio, que curva 27, não tem como eu estourar limite. Aí depois... Se eu estourar o limite na curva 27, eu vou no muro. Isso, depois o diretor da Williams explicou pro pessoal da Sky o que era exatamente. Agora, só para terminar a questão da Aston Martin, Bruno, rapidinho. Eu que quebrei a pauta hoje, eu tenho que dar a mão à palma. O Adalto hoje tá disciplinado. Você viu o Adalto falando? Eu vou esperar o âncora me perguntar. Isso, não. Ele tá aprendendo. Ele pegou 4 horas e meia de trânsito hoje. Ele chegou num bom humor para gravar aqui. Ele tá meio anestesiado aqui. Mas então, tá assim. Então, só para matar a questão da Aston Martin, né? O Bruno, um carro que, pelas análises de GPS, o segredo da Aston Martin são as curvas. O carro é muito bom de curva. O carro tem o drag, que a gente falou do Bahrein, não é rápido em velocidade reta, não foi entre os melhores em velocidade reta na Arábia Saudita. O que, se você pensa assim, não matou, porque o carro é tão bom de curva, parece estar tão bom de curva, em saída de curva, que eu fico imaginando esses caras em Mônaco. Ali eu acho que eles podem incomodar, por exemplo. Mas é o projeto que está certinho, que está redondinho.
E tem esse segredo. É bom, é muito bom de curva, porque em reta continua sendo. Tá ali no meio do pelotão. E é impressionante como sobreviveu a Jeddah. Jeddah ou Jeddah? Enfim, já esqueci. Sobreviveu a essa corrida. Agora, já me pergunto se não é uma Aston Martin do Alonso e a outra do filho do dono, porque ele tava indo para trás. As duas Ferraris passaram ele no overcut antes dele quebrar. Já que você mencionou a Ferrari, né? A gente comentou aqui que eles iam com a asa traseira, né? Que tinha uma asa só e tal, não adiantou nada, né? A Ferrari, assim, não tem nem o que falar, né? É a decepção do ano, né, por enquanto. A decepção do ano, porque foi para trás. Isso. A Ferrari foi uma das únicas equipes que, se você comparar Jeddah do ano passado para esse ano, o carro foi pior esse ano do que o ano passado. O Adalto, para você continuar, a gente está vendo Ferrari. Olha que frase. A gente está vendo Ferrari e Mercedes disputarem quem vai ser a quarta. Quem fica pior das duas é a quarta equipe da Fórmula 1. Que coisa incrível, né? Foi esquisita mesmo. Eles têm o único. Nessa pista, a única coisa, já tinha visto no Bahrein, mas essa pista confirmou. A única coisa que eles têm de bom mesmo é tração. Eles têm uma tração impressionante, que eles saem rápido de curva. Desde o ano passado, né? É o turbo menor, né? Eles têm um turbo menor, né? Eles têm uma tração inacreditável, mas depois perde, né? Então, aqueles 30 cavalos do motor que eles falaram que tinham conseguido, que era balela, conseguiram nada, entendeu? Mas a gente antecipou isso aqui. A gente falou isso aqui em janeiro. O pessoal mandava perguntar: Ferrari, eu não sei quantos cavalos. Mas, gente, será que conseguiram? Ou a quebra do Bahrein já pôs os caras em ponto morto? Tem essa. Já pôs os caras com a orelha em pé e já tiraram de novo. Não, a Ferrari no FP1, FP2, TL1, TL2 e TL3, você fala assim, não, esses caras estão segurando o motor. Primeiro que o speed trap deles, né, velocidade final de reta, estava lá no meio da lista. Eu acho que já estão pondo o pé. Até porque não deu tempo ainda de saber, né, exatamente se o motor tem um problema, se é crônico, aquela questão da central eletrônica. Então eu já não sei se a gente está vendo o motor Ferrari a pleno ainda também, né? É verdade, tem essa também. Uma coisa que pouca gente falou e colocou, né, é que o carro do Pérez trocaram um monte de coisa nessa corrida antes do Pérez e do Leclerc. O Christian Horner falou que abriu o carro do Pérez, mas que voltou com muitas das mesmas drive shaft, né? Como é que traduz o drive shaft aí, vocês dois aí? Como é que é isso? Semi-eixo? Semi-eixo? Ok. Não, eu realmente perguntei genuinamente, não tenho certeza. Deve ser semi-eixo, homocinética, mas ali. Uma coisa assim, E o carro do Leclerc também trocaram umas coisas, já tinham trocado lá no Bahrein, né? Por isso que ele tomou essa punição de 10 lugares, 10 posições, trocaram outras coisas também. E no carro do Pérez também, só que o do Pérez pode voltar. Eles podem consertar e voltar para o carro. Então, por isso que não tomou punição. Trocaram, acho que a central eletrônica do Pérez. A central eletrônica da UP. Não a mesma coisa que tinham trocado no carro do Leclerc, né? Que aquela outra central eletrônica, aquela que a McLaren faz para toda. Acho que é a McLaren que ainda faz, né? Para todas as equipes, o ECO. Uhum. ECU, né? A ECU, Control Electronics Unit, né? Isso. Por aí. Então, tá tendo umas quebras aí, né? Teve a quebra como nós vimos do Vespa na classificação. Como o Fábio falou, realmente, o carro muito rápido. O Colin Chapman também tinha esse problema. Os carros dele também eram muito rápidos, mas eram muito frágeis, né? E ele era tão consciente disso que ele falava que o carro ideal era aquele que cruza a linha de chegada em primeiro e desmancha 50 metros depois, né? Então, talvez o Newey tenha pego essa filosofia. Essa filosofia aí, entendeu? Então, vamos ver. Tem isso também, que pode ser uma coisa que atrapalha eles um pouco, sei lá. Tem uma coisa, Adalto, que eu vou trazer aqui para os ouvintes, assim, que está bem... É uma nuvenzinha ainda, mas como está circulando no paddock e vem de jornalistas muito confiáveis, eu vou dizer. Pode ser que a Red Bull esteja um problema de superaquecimento de transmissão.
Pode ser, isso não é confirmado, isso é uma coisa que está se aventando no paddock. Então, isso é um problema sério, hein? Pois é, por isso que eu estou dizendo, é que se for, a Red Bull pode ter alguns problemas sérios, porque a frase do Pérez para mim é crucial, eu acredito no Pérez, lembrando do rádio do Verstappen lá no Bahrein. O Pérez diz claramente, ele fala, se no Bahrein nós não pudéssemos fazer o que fizemos, que é levantar o pé, corríamos o risco de não terminar. E visto o que aconteceu na Arábia Saudita, e visto o rádio do Verstappen lá no Bahrein, olha, o downshift meu tá, ou seja, a minha redução de marcha não tá legal. Encaixando as pecinhas tem uma fumacinha, mas se não for, eu volto aqui e falo, não era. Mas só antecipando. Você sabe por que isso, se for isso, é um problema grave? Porque se for isso, eles têm que mexer no assoalho do carro. É conjunto traseiro, é o que eu ia dizer, conjunto traseiro, né? Vai afetar até a suspensão, se bobear. Isso. Se for isso, eles têm que mexer no assoalho do carro, a suspensão, aí muda o carro. Principalmente mexendo no assoalho. Uma coisa que eu reparei foi o seguinte, na classificação, a Red Bull ia batendo no chão a pista inteira, basicamente. A pista inteira. E foi logo depois que o Vespa passou em cima de uma zebra que não é alta, mas o carro estava tão baixo, aquele assoalho suga tanto o carro para baixo, quanto mais em alta velocidade, mais suga, que teoricamente é isso mesmo que tem que acontecer, mas está sugando tanto que o carro estava batendo demais no chão. E na hora que ele bate ali na zebra, que é uma zebra que estava todo mundo passando... Ali na curva 11 a gente viu explosões, né? Saíam faíscas como se fosse uma explosão. Isso. Então, quer dizer, não é que foi um erro dele, todo mundo estava passando ali, só que a Red Bull estava tão baixa que não sei não, se não uma porrada daquela... Não pode muito possível. É muito possível, Adalto, o Sargent quebra o carro numa zebra da curva 1, na curva 2, né? Ele quebra o carro ali, ele passa... Foi no Qualify? Ou não foi no FP3? Foi no Qualify. Ele ele passa, o carro quebra. Ele já aí o carro para na pista, foi no Qualify. É assim, uma zebra pode quebrar essa parte toda, né? Pode mesmo. É legal esses detalhes, né? É legal deixar a confraria ciente desses detalhes. Eu ainda acho que nós vamos ser xingados, vão falar que a gente está dizendo que o Pérez vai ser campeão, que a gente não entende nada. Que a Red Bull é uma porcaria, estamos falando. Que a gente não entende nada. Teve um que falou para mim essa semana assim, se você soubesse alguma coisa, você tava lá na Fórmula 1. Ora, bola. Ah, mas isso aí eu já ouvi tanto. Se você soubesse, você tava lá trabalhando na Fórmula 1. Ora, bola. Como se fosse fácil, né? Só mandar um currículo vita aí, você manda lá e os caras te chamam. Bom, vamos falar da Mercedes também, né? Já que a gente falou da Ferrari. Vamos. Essa sim me parece. Eu entendi que a Ferrari andou para trás, mas a Mercedes me parece mais estagnada ainda, né? Não, mas a Mercedes, se você for ver bem, ela foi melhor do que ela foi o ano passado. Mas é que no ano passado foi muito mal, né? Foi muito mal. Mas a Mercedes é um carro que, tudo bem, está muito atrás, é uma decepção, mas ela melhorou em relação ao ano passado. Já no Bahrein ela já tinha melhorado aqui e agora ela melhorou mais ainda porque ela ficou na frente da Ferrari. Mas o safety car da Ferrari. O Hamilton fez uma ultrapassagem belíssima sobre o Sainz, mas o safety car matou a corrida da Ferrari também, né? Porque os dois já tinham parado. Principalmente a do Leclerc, né? Os dois já tinham parado. O Leclerc ainda vinha com o pneu vermelho, né? Acho até que o time ali poderia ter sido bom para ele, mas os dois já tinham parado. Aí, meu amigo, complicou. Mas é isso, quer dizer, eles estão aí disputando, mas a Mercedes deu uma melhorada, é que ela melhorou pouco, né? Mas ela melhorou em relação ao ano passado. E a Ferrari parece que não melhorou, a Ferrari piorou. Foi um dos únicos carros do grid que na classificação fez tempo pior do que o ano passado. Isso aí é uma coisa grave, entendeu? Você não pode piorar o carro do ano todo, porque a pista não mudou nada. É a mesma pista. Não, a curva 22 mudou um pouquinho. Ela ficou um pouco mais fechada. Aquela curva rápida. Ela foi um pouquinho alongada. Mas mesmo assim, muita gente conseguiu melhorar o tempo. Melhorar o tempo. Quase todo mundo melhorou o tempo. Menos a Ferrari não melhorou. Então eu fiquei decepcionado com a Ferrari, ainda mais depois de uma classificação muito boa do Leclerc, com segundo lugar ali. Bem pertinho, né, da pole, mas na corrida realmente, mesmo aquele safety car que estragou um pouco
O Leclerc não conseguiu nem passar o Sainz depois. Adalto, os caras superaqueceram pneus na Arábia Saudita. Isso, pra mim, é o fracasso do fracasso. É um fracasso. O Sainz até falou isso, né? Ele falou, nós sabemos qual é o problema, e o problema é o pneu destruir. Não, Destrói o pneu num asfalto com abrasividade 2, aí você tá morto. Você tá morto. Tá morto. É muito fraco. Eu tô colocando no meu Twitter nessa tarde o Leclerc falando, olha, a gente já sofre com superaquecimento de pneu com pista aberta, com ar livre, seguindo outro carro, a gente destrói os pneus. Então, assim, é impressionante falar sobre isso na Arábia Saudita. É isso que o Adalto falou, é abrasividade 2, asfalto liso. Não é um asfalto poroso que arrebenta como o do Bahrein. É um asfalto lisinho. E os caras estão sofrendo disso. Assim, a situação é dramática. Mas imagina em Silverstone que vai andar mal se não arrumar esse problema. É dramático. Talvez não chegue, né? Talvez não chegue no final, né? Porque vai estourar pneu. Daqui a pouco, os caras são alcançados pela Alpine, se bobear. Daqui a pouco os caras são alcançados pela Alpine. É porque a Alpine não tem piloto, né? Daí não dá. A próxima corrida, que é na Austrália, o ano passado, o Leclerc destruiu, hein? Foi muito bem. Foi muito bem. Ele destruiu, ele meteu não sei quanto tempo, acho que no Vespa foi segundo. Adalto, mas a Red Bull começou o ano passado com aquele problema de gordura, que ela, na hora que ela enxugou, ela mudou o ano, né? Sim. Mas foi bem a Ferrari, sim, foi super bem. Vamos ver, se a Ferrari for mal de novo na Austrália, ferrou pra Ferrari. Mas acho que já ferrou, né? Tá difícil, né, acreditar ali. Adalto, em certa altura do ano, né, o que vai acontecer se continuar esse domínio da Red Bull, que tem tudo para continuar? Em certa altura do ano, eles vão, a Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin, vão falar, não, nós vamos disputar, nós queremos ser P2, porque o realista é isso. Então vamos atrás do P2, né? Nos construtores. Enquanto elas fazem isso, Adalto, a Red Bull vai virar para 2024. Vai começar 24 muito na frente das demais. Vai poder fazer isso. Né? Mas a briga que vai ter vai ser pelo P2, entendeu? Então, quer dizer, se a Ferrari não arrumar esse problema, ela não vai ter chance nem de ser P2. Nem de ser P2. Ouvinte do Loucos, o Adalto já virou, vire a sua chavinha, o Adalto já virou a chavinha dele, o negócio é pelotão de trás. Esquece a Red Bull. Ele já virou. Esquece os rádios, esquece o Pérez, pelotão de trás. O segundo é foda, meu. É muita coisa, é outra categoria. Até um balde de água fria, vamos falar. A gente tem que falar a verdade. A gente tem site, a gente tem página, a gente tem canal, mas a gente tem que falar a verdade. É um balde de água fria. Né? Não era para ser isso tudo. Ficou todo mundo na intertemporada. Será que a Ferrari... Mas nós falamos isso aqui. Conversamos isso aqui, né, Bruno Aleixo? Até num programa que tava só nós dois. Porque o Adalto falta muito. É um cara muito. Nunca tá aqui, aí é terrível. Nunca tá aqui. Todo mundo achando que a Red Bull estava parada na intertemporada olhando para o teto. Mas a Ferrari vai consertar, tá o motor da Ferrari, a Mercedes agora vai tirar o porpoise e ganhou a corrida no final do ano passado. E a Red Bull deu um salto maior do que elas. O salto da Red Bull foi maior do que delas. Né? As pessoas acham que quem está dominando está parado. É o que vai acontecer esse ano. A Red Bull está aqui, as outras vão correr para chegar aqui. Só que a Red Bull vai correr também, então vai ficar... Exatamente. E é isso. O Adalto, anotei aqui para falar... Valtteri Bottas em último lugar. Aconteceu algum problema com o Bottas? Um problema aconteceu que foi que a Alfa Romeo pensou o seguinte, faltando, 15 voltas para acabar a corrida, vamos trocar o pneu do Bottas, porque vai que dá um safety car, a gente não precisa entrar, fica em primeiro. Ou fica, fica quinto, vai lá pra frente. Ela não precisaria parar, juntaria o pelotão e ela estaria com vermelho, ela pôs o vermelho, o pneu vermelho. Acontece que não deu safety car, entendeu? E ele ficou em último. Porque ele voltou muito atrás dos caras quando fizeram isso. Sim. Ele já não estava bem. Ele já tinha feito uma parada extra, né, Adalto? Ele já tinha feito uma parada fora de sincronia. Já tinha feito uma parada fora. O chinês é bom piloto, para surpresa de muita gente. Inclusive minha, quando o chinês foi para lá, lógico que como eu não sou um cara preconceituoso, eu espero um pouco. Mas quando ele foi para lá, eu confesso que falei, ele vai estar indo para lá porque é chinês, eles querem o mercado da China. Tudo. Mas em algumas corridas eu falei, o chinês não é ruim. Depois passou algumas coisas e falei, o chinês até que é bonzinho. E agora eu digo que o chinês é bom piloto. O chinês é bom piloto. Porque o chinês não toma o chinês porque o nome é muito complexo, ninguém sabe falar o nome direito, aí a gente
Isso, eu falo... Mentira, vocês são preconceituosos, porque tem olho puxado, vocês não querem... Não é xenofobia. Eu falo Zu e dane-se. Ele é bom piloto, entendeu? Então o Bottas tá tendo dificuldade, muita dificuldade com ele. Muita dificuldade com ele. Mas essa parada a mais, uma fora uma já teve, uma parada do Bottas já foi errada, né? Fora dos outros. Parou na volta 9. Na volta 9, sem safety car, né? Já perdeu posição pra cacete. Ainda no final, ainda fizeram essa, que ele voltou, sei lá, meio minuto atrás do penúltimo. Agora ferrou a corrida do cara. A não ser que tenha um safety car, né? Mas não teve, então... Foi isso. É isso aí. Bom, alguém quer falar para você, Bruno, e para o Fábio. O que vocês estão achando do Tsunoda tá cravando o Nick De Vries direto? A AlphaTauri tá muito mal, né? Muito mal esse ano, né? Mas realmente... Mal para os dois, né? O legal é a declaração do Franz Tost, né? Na entrevista coletiva oficial da Fórmula 1. E aí, Franz Tost, o carro vai melhorar? O Franz Tost, olha, os engenheiros falam toda hora que vai melhorar, falam que tá vindo isso aqui, falam que isso aqui vai dar certo e não dá. Eu não confio nos meus engenheiros mais. Falou. Frase do Franz Tost, eu não confio nos meus engenheiros mais. Maravilha o cara falar isso, né? Maravilha, o cara, não, eu não confio nos meus engenheiros mais, vamos embora. Clima gostoso, né? Chefe de equipe falar isso na vida. Ô, Adalto, semana passada eles perguntaram pra gente o que a gente tinha achado da estreia do Enzo Fittipaldi, né? E numa situação dessa da AlphaTauri, né, ele poderia estar esfregando as mãos. Mas vou perguntar, já que o Fábio Campos não estava aqui nesse dia, vamos perguntar para ele. Enzo Fittipaldi, o Fábio Campos, que está é um dos que está na fila aí da Red Bull, né? Poderia ir para a AlphaTauri, por exemplo. Como vocês são pachecos, né? A segunda corrida do ano, vocês já estão querendo empurrar o brasileiro. O ano da Fórmula 2 mal começou, né? O De Vries não fez o FP3, o carro quebrou, ele nem fez a preparação para o qualifying, ele não conhecia, é o único piloto que não conhecia a pista, mas enfim, tem que render. Não estou dizendo que isso aqui é desculpa, não. Agora, nós falamos aqui no Loucos o final do ano passado, né? O De Vries é bom. Na minha opinião, nem se discute. Mas não é o que aquela prova de Monza deu a entender, porque aquela prova de Monza tem vários asteriscos. Mas ele é mais piloto que o Tsunoda. Ele não tem a menor dúvida. É uma surpresa. O Adalto perguntou, é uma surpresa ver o Tsunoda ali andando bem. Agora, a pergunta era sobre o que mesmo? Esqueci. A minha era essa. Sobre o Enzo Fittipaldi. Do Enzo. Não, eu acho que convém esperar, Bruno. Eu acho que convém esperar. Talvez enquanto a Honda estiver lá, e não vai estar a partir de 2026 na Red Bull, o Tsunoda tem uma vaga garantida. Talvez isso esteja em contrato, a gente não sabe. Mas, enfim. Então aí já seria uma chance a menos. O De Vries, eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Eu tô falando, não acredito que seja um super piloto, mas, claro, tem que ter um pouco mais de paciência. O Piastri já começou a botar suas asinhas. Mas o Piastri é muito mais talentoso que o De Vries nas categorias de base, sempre foi. Então, acho que convém esperar um pouco mais. E vamos ver o que o Enzo também vai fazer durante o ano, né? Porque um bom começo, muitas vezes, não se traduz num campeonato exatamente consistente, né? Vamos ver. Vocês estão apressados demais. Calma. Torcedores, calma. Bom, para finalizar aqui, né, o Adalto, hoje, dia 21 de março, né, seria aniversário do Ayrton Senna, todo mundo lembrando disso, né? Isso. E a Netflix anunciou que vai ter uma série sobre... não sabia disso. Uma série ficcional aí, com atores e tal. Tem, isso aí, colocou uma foto de um ator com capacete do Senna. Né, eu sempre tenho um pouco de medo, assim, dessas coisas, mas, né, sempre funciona para uma geração aí para apresentar, né, às vezes, né, porque, gente, já vão fazer esse ano 29 anos, né, que o Ayrton Senna se foi, então nós estamos falando aí de... Como vocês dois estão velhos, né? A gente está muito velho, são quase 3 gerações aí de pessoas que não viram o Senna na pista mesmo, ao vivo, né, então uma série pode ajudar a trazer de volta nessa para a gente que não acompanhou, né? Mas fica a homenagem aí, né? Também do Lucas aqui. Eu só espero que a família ela fique muito em cima dessa série, né? Deve ter ficado já, a série já deve estar pronta, né? Ou vão fazer ainda? Não, vai fazer ainda. Espero que a família fique muito em cima, porque é muito importante não exagerar. Mostrar. Mas se a família ficar em cima, a chance de exagerar é gigantesca. Eu conheço a irmã.
Eu conheço a irmã do Senna e o filho dela, o filho dela. Eles são bem equilibrados. Provavelmente a irmã dele é muito equilibrada, não gosta de holofote, não gosta de elogios muito sem cabimento. Eu tive a oportunidade de passar alguns dias uma vez que nós fomos para Bariloche, eu e minha mulher, e ela foi com os 2 filhos dela. E ficamos lá 10 dias juntos, e fizemos amizade, a gente almoçava junto, às vezes jantava junto, esquiava junto. Então a gente pegou uma amizade de fato. E ela é uma pessoa muito pé no chão. Pelo menos era. Não sei se... Estou te falando uma coisa que faz muito tempo já, né? Faz muitos anos já. Faz uns mais de 15 anos. Ainda bem, porque os fãs do Senna são tão pés no chão que bom. Tá bom. Tá tudo muito alinhado. A família, então, é mais ponderada do que muitos dos fãs. Não todos, claro que não são todos, mas muitos. É bom saber. Agora, mas a família... O Senna, na minha avaliação, eu não estou falando em nome do Bruno e do Fábio, na minha avaliação, o Senna foi o melhor piloto da história da humanidade. Mesmo daqueles que eu não vi, só vi filme, Você viu o Fangio. Vi filmes, tudo, né? O Senna realmente... eu vou até dizer uma coisa, o Senna não perderia uma corrida pro Rubinho, como o Schumacher perdeu, não perderia uma corrida pro Ricardo, como o Vespa perdeu, não perderia uma corrida pro Pérez, como o Vespa perdeu, não perderia uma corrida para o Nico Rosberg, como o Hamilton perdeu. O Senna não perdia para esses caras, de jeito nenhum. O único cara que fez frente ao Senna chamou Alain Prost. E, na minha opinião, é o segundo melhor piloto da história, o Alain Prost. Então, o Senna, realmente, para quem nunca viu, repara nesses detalhes, repara no que ele fazia com aquela Lotus preta, que era o 4º carro do grid, aquela Lotus preta. Você tinha 3 carros melhores que ele. Repara o que ele fazia depois com a Lotus amarela, que era o 3º melhor carro do grid. Repara o que ele fez no primeiro ano em Mônaco, passando todo mundo em Mônaco. Uma coisa que, né? Em Mônaco não se passa. Ele passou todo mundo, ele ganhou a corrida. Fizeram depois uma mutreta para dar a vitória para o Prost, porque o Prost não passou nem a linha de chegada. O Prost parou antes da linha de chegada. Quando mandaram parar a corrida, o Prost não passou a linha de chegada, aí fizeram uma mutreta para valer a volta anterior. Né? Então, essas coisas só Ayrton Senna fez. Só ele fez. Ninguém mais fez, entendeu? Então, realmente, não é porque é brasileiro... Nada, não é porque eu perdi uma corrida de kart por meia pista, entendeu? Não é por isso, não. Mas é porque o cara era um monstro. Eu nunca fui cenista, nunca. Eu torcia pro Piquet, eu sempre fui piquetista, a vida inteira. Quando tinha Piquet e Senna na pista, eu torcia pro Piquet passar o Senna. Aquela ultrapassagem do Piquet no Senna na Hungria, em 86... para mim, é a maior ultrapassagem da história, entendeu? Então, não sei se é porque é mesmo ou se tem um pouquinho de piquetismo meu aí, mas para mim é a melhor da história. Então, não é porque eu torcia para o Senna, porque eu não torcia, entendeu? Eu torcia para o Piquet. E achava que o Senna era um pouco arrogante em relação ao Prost também, entendeu? Apesar de eu não torcer para o Prost também, mas o pega dos dois, eu nunca vi coisa assim, nunca tinha visto antes e nunca vi depois. Porque o pega deles não foi uma corrida ou 2, nem 3, nem 4. Foram 3 anos. 3 anos. Só dava os 2 na Fórmula 1. 2 anos com o mesmo carro e depois 1 ano Prost com a Ferrari. Então, quem for assistir, quem quiser lembrar você, nós temos um vídeo muito bacana no Auto Racing que nós publicamos hoje, junto com a foto do Senna, que é de um cara que manja muito de carro de automobilismo, um dos caras que mais manja, esqueci o nome dele agora, que não é piquetista também, o ídolo dele era esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Sei. Né?
que todo mundo sabe quem é, não preciso falar, Gilles Villeneuve, e depois que foi fazer esse documentário sobre o Senna, falou, ó, infelizmente ou felizmente, eu virei cenista, porque o que eu vi é o seguinte, todos os pilotos que eu vi, muitas vezes eram espetaculares, quando sentavam num carro de corrida. Alguns, a maioria das vezes, eram espetaculares. Mas o Senna, ele acaba assim, o documentário. O Senna era espetacular todas as vezes que ele sentava no carro de Fórmula 1. Todas. Isso eu nunca vi. E eu também, eu concordo com ele. Isso eu nunca vi. Eu quero só ver quem eles vão escolher para ser o Prost nessa série. Vai botar uma pessoa vestida de bruxa, com uma verruga. Espero que não. Porque o Prost não era esse sacana que pintaram dele, não era. Então, pois é. Muito bem, ó, chegando ao final desse Loucos por Automobilismo, a gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas. Capricha aí nas suas perguntas, né? Lembrando também que do fim de semana tem a Fórmula E em São Paulo, hein? Você que vai aí na Fórmula E, conte pra gente aí onde você vai ficar lá e tal, no circuito, né? E também na outra semana. Também, hein? MotoGP também, nesse final de semana. Muito bem. As coisas começando, né, a se movimentar por aí. Muito bem, pessoal, é isso. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta na próxima quinta, então, com mais Loucos por Automobilismo. Valeu!